E aí galera, tudo bem? Me chamo Nando Oliveira. A gente vai continuar aí com as resoluções, com a resolução da prova da URGS de Física 2012. Questão 4 nos diz assim, vai aparecer na tela para vocês, ó. A figura abaixo apresenta em dois instantes as velocidades V1 e V2 de um automóvel, que em um plano horizontal se desloca numa pista circular. Como tem a figura aí, né? Com base nos dados da figura e sabendo-se que os módulos dessas velocidades são tais que V1 é maior que V2, é correto afirmar que, pelo tamanho do vetor, olhando essa questão ali, ó, ela está fazendo curva, tá? Vou desenhar mais ou menos aqui, ó, tá? Ela está fazendo curva aí, ó. Se você olhar a velocidade, se ela está fazendo curva, com certeza tem uma aceleração centrípeta. Se você olhar, estudar mais sobre esse assunto, você vai ver que existe duas acelerações, uma aceleração tangencial, que é responsável por mudar o módulo da velocidade, e uma aceleração centrípeta, que é responsável por mudar a direção e sentido da velocidade, ok? Então aqui, ó, o que está acontecendo aqui, ó? Se tem curva, com certeza tem centrípeta. Pode ser que não tenha tangencial, que é um movimento circular uniforme. Não tem tangencial. Por quê? O que significa movimento circular uniforme? Significa que ele está fazendo curva, mas a velocidade em módulo não varia. Ou seja, varia em direção e sentido. Então, quem é que existe? Ó, só um resumo aí. Ó. A aceleração tangencial varia o módulo. Tá? O que é o módulo? É a intensidade, é o valor. 10 metros por segundo, 3 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo. Isso é variar o módulo. Então, esse cara aqui, ó, varia o módulo. A aceleração centrípeta varia a direção e sentido. E sentido. De quem? Da velocidade. Da velocidade. Tá? Botei um Vzinho aqui. O que está acontecendo aqui? Ó? Olhando aqui, tu vai ver, vocês vão ver aqui, ó. Uma hora, vou botar aqui. Uma hora a velocidade está assim, ó. Que ele chamou de V1. E depois, a questão aqui, e depois ele chamou V2, ó. Pode ver que sempre tangente a trajetória e velocidade, V2. E ele disse que V1 é maior que V2, ou seja, o módulo de V1 é maior que V2. O que está acontecendo? Em primeiro lugar, o vetor tu descreve pelo módulo, direção e sentido. Se esse módulo é o tamanho desse vetor aqui, ó. Se esse vetor diminuiu aqui, ó, ele diminuiu. Antes tinha um valor maior aqui, por quê? Porque o vetor, o comprimento dessa seta aqui, ó, chamando de seta mesmo, só para entendimento, o tamanho desse vetor aqui diminuiu, ó. Então, com certeza o módulo diminuiu. Se diminuiu o módulo, quem é que tem que precisar existir? A aceleração tangencial. Que é sempre quem? Tangente à trajetória. Então, existe uma aceleração tangencial. E nota que ela não é positiva. Ela está ao contrário de quem? Desse cara aqui. Por quê? Para diminuir a velocidade de módulo. Se ela estiver a favor, o que acontece com a velocidade? Aumenta em módulo. Se tiver ao contrário, se tiver ao contrário daquela minha velocidade, nessa tangente aqui, ou seja, nessa parte aqui, onde atua a aceleração tangencial, se ela estiver a favor, o módulo da velocidade vai aumentar. Se tiver o contrário, sentido oposto a essa velocidade aqui, o módulo da velocidade vai diminuir. Tá? Então existe uma aceleração, em primeiro lugar, existe uma aceleração tangencial, que está variando o módulo, que eu vi pelo tamanho do vetor, e a questão me afirmou que V1 é maior que V2. Então ela está contrária ainda desse móvel aqui. Tá? Então vamos guardar isso aí. Vamos ver se existe centrípeta. A gente já sabe que existe, né? Por quê? Está fazendo curva. Sempre quando fizer curva existe a aceleração centrípeta, que é o quê? Uma aceleração centrípeta. O que é? É
uma aceleração que aponta para onde? Para o centro da curva aonde aquele móvel está executando aquela circunferência ali, aquele movimento circular ali. Então, com certeza existe uma aceleração tangencial, vamos dizer assim, ó, olhando aqui, ó, existe uma aceleração contrária, eu vou desenhar em cima aqui só para ficar melhor visualizado. Existe uma aceleração tangencial contrária aqui, aquele vetor ali, com certeza. Existe uma aceleração naquele ponto ali, ó, uma centrípeta apontando para o centro daquela curva ali. Vou chamar de AC. Tá, e qual é então, afinal, a aceleração desse cara? A aceleração desse cara, a aceleração do móvel em vetor é a aceleração tangencial vetorial mais a aceleração centrípeta vetorial. Então, a aceleração normal é igual a aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Somando esses dois caras vetorialmente, vai me dar a aceleração do corpo naquele instante ali. E como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Regra do paralelogramo, ó. Vou traçar um paralelo aqui, ó. E vou traçar um paralelo a essa aceleração tangencial aqui, ó. Aonde eles se encontram, vai me dar a minha aceleração resultante, que é o A. Que nada mais é que um Pitágoras. Se eu quiser saber quanto que esse cara aqui mede, é só eu fazer um Pitágoras de AC e de AT, entendeu? Elevar os dois caras ao quadrado, tirar a raiz, que eu vou achar o módulo dessa aceleração aqui. Então vamos analisar agora as alternativas aí. A alternativa A diz assim, ó, a componente centrípeta da aceleração é diferente de zero. Em primeiro lugar, né, essa aí é verdadeira, então a resposta correta é letra A. A gente já achou o gabarito, tá? Mas vamos analisar o porquê isso acontece. O que diz? A aceleração centrípeta a componente centrípeta da aceleração, ou seja, a aceleração tem a componente tangencial e a componente centrípeta, e as duas somadas vetorialmente da aceleração total. O que ele está dizendo? Que a aceleração centrípeta é diferente de zero. Realmente é verdade, porque se a aceleração, se ela está variando a direção e sentido, ó, nota que aqui ela tem uma direção. Se eu tiver que mudar, essa caneta aqui, ó, eu estou mudando de direção. Então aqui tem uma direção, aqui tem outra direção. Então eu tive que mudar essa direção, e todo movimento circular tem que ter aceleração centrípeta, porque senão seria um movimento retilíneo. Essa é verdadeira. Então a componente centrípeta com certeza é diferente de zero. Essa aí é verdadeira. Então, se está fazendo curva, a aceleração centrípeta tem que existir. Mas como a gente está aprendendo aqui, vamos analisar as outras alternativas e vamos ver por que elas estão erradas. Letra B ali, ó, diz: a componente tangencial da aceleração apresenta a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Olhando para cá, ó, para esse diagrama aqui que a gente desenhou, ó, ele está dizendo que a componente tangencial, que é essa aqui, ó, da aceleração, apresenta a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Em primeiro lugar, a mesma direção é verdade, porque as duas atuam o quê? Na tangencial, ou seja, 90 graus com raio. Isso é verdade, mas não é mesmo sentido. Por quê? Porque o módulo está acontecendo o quê? O módulo está diminuindo, esse tamanho desse comprimento desse vetor aqui está diminuindo, ou seja, a velocidade está cada vez em módulo, está cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. Para isso, a aceleração tangencial tem que estar na mesma direção da velocidade, do vetor velocidade, só que sentido oposto a ele. Então essa alternativa aí está errada, porque ele diz que está no mesmo sentido, e não é no mesmo sentido que tem que estar. Para isso acontecer, para V1 ser maior que V2, a aceleração tangencial tem que estar sentido oposto daquela velocidade ali, na mesma direção. Então essa aí está errada. A C diz assim, ó, o movimento do automóvel é circular uniforme. Não é verdade, porque o movimento circular uniforme, ele está fazendo curva, tem centrípeta, até aí está beleza, só que o movimento circular uniforme tem velocidade constante em módulo, então não teria aceleração tangencial. Esse vetor aqui no movimento circular uniforme sempre é o mesmo, esse tamanho desse vetor aqui, ó. Em qualquer ponto tangente a essa circunferência, o vetor velocidade teria que ter o mesmo comprimento aqui, o vetor. Então, nesse caso aí, ó, seria um movimento circular uniforme. Se esse tamanho desse vetor aqui, ó, fosse o mesmo em cada ponto, em cada pontinho tangente aqui, ó. Mas como não é o que ocorre aí, porque V1 em módulo é maior que V2, tem que ter uma aceleração tangencial, consecutivamente a aceleração tangencial varia o módulo da velocidade, que faz com que
que faz com que o movimento não seja uniforme, ou seja, que a velocidade não seja em módulo constante. Então essa aí está errada também. A letra D. O movimento do automóvel é uniformemente acelerado. Não é acelerado. Se fosse considerar aqui, ó, ele tem aceleração. Com certeza tem aceleração. Em primeiro lugar, que eu não tenho nem como provar que ele é um movimento uniformemente acelerado. Ele é um movimento retardado, tu pode pensar aqui, ó, por quê? Porque o módulo da velocidade está diminuindo, entendeu? Em primeiro lugar, ele não está acelerando, ou seja, o módulo da velocidade não está aumentando, então não posso dizer que é um movimento acelerado. E um movimento uniformemente acelerado, eu não posso dizer também que a velocidade está variando, ou seja, esse vetor aqui está variando uniformemente com o tempo. Eu só sei que esse vetor está diminuindo, mas eu não sei se ele está variando uniformemente com o tempo, então isso aí também está errado. E a letra E diz: os vetores de velocidade e aceleração são perpendiculares entre si. Mentira, né? Por quê? Onde é que está o vetor de aceleração? Está aqui, ó. E onde é que está o vetor de velocidade? Está aqui, ó. Isso aqui não é 90 graus, ó. O vetor de velocidade faz 90 graus com aceleração centrípeta sempre. Porque a aceleração centrípeta está sempre na direção do raio. E por convenção, a gente sabe que essa direção do raio fecha sempre 90 graus com aceleração tangencial, por isso que se chama tangente, porque se encontra em um ponto só aqui da circunferência, aqui dessa movimento circular. Então a velocidade faz 90 graus com aceleração centrípeta, não com aceleração. Se o movimento fosse movimento circular uniforme, não teria essa aceleração aqui, esse cara só teria uma componente, não teria esse cara, só teria uma componente que seria a aceleração centrípeta, que nesse caso, no movimento circular uniforme, a aceleração, porque só resultou essa componente da aceleração, vai fechar 90 graus com essa velocidade. O resto não. Como aqui não é um movimento circular uniforme, não pode, o vetor de aceleração não fecha 90 graus com o vetor de velocidade. Então, a alternativa certa é a A. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso canal, curtam a nossa página. A gente vai agora partir para questão número 5 e 6. Espero que vocês tenham gostado.